Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre decisões de investimentos e dimensionamento dos fluxos de caixa na nossa disciplina de análise de investimentos. As decisões de investimento envolvem a elaboração, avaliação e seleção de propostas de aplicação de capital efetuadas com o objetivo de produzir determinado retorno aos proprietários de ativos. Ou seja, para haver uma decisão de investimento, tem que se haver uma possibilidade de ganhos ou de retorno para aqueles investidores que são os proprietários dos ativos. O que são ativos? A gente já viu. Ativos podem ser ação de uma empresa, um imóvel, né? Um imóvel pronto, um terreno, gado. Pode ser qualquer tipo de produto que, sendo adquirido pelo investidor, ao longo do tempo ele vai trazer retornos a esse investidor. Então, o investidor ele só vai tomar uma decisão de investimento caso todo o processo, desde a elaboração, a avaliação e a seleção das propostas de investimento que aparecem, tenham como objetivo, né, e possam gerar para ele um retorno positivo. Ou seja, ele vai investir o dinheiro dele, investir o seu capital, e depois de um determinado tempo, ele vai receber um lucro por isso, um retorno. Caso ele verifique que após elaborar, avaliar e for selecionar as opções de investimentos, se nenhuma delas oferecer para ele um retorno positivo, ele não realiza, ele não toma a decisão de investir. Então é interessante conhecer sobre investimento por esse princípio, né? O investidor somente tomará a decisão de investir caso ele perceba a possibilidade de obter um retorno por aquele investimento. Podem então ser identificadas várias decisões empresariais que se incorporam a um processo de investimento de capital, podendo-se citar as decisões de substituição de ativos, de ampliação de capacidade produtiva, de lançamento de novos produtos, etc. Então, além desse investidor que tem um capital e investe, por exemplo, no mercado financeiro ou compra um imóvel, as empresas também são tomadoras de decisões de investimento, elas também realizam investimentos. As empresas podem tomar algumas decisões de investimento, por exemplo, quando ele fala aqui sobre investimento de capital, ou seja, investir em alguma coisa que vai fazer com que ela melhore a sua capacidade produtiva e futuramente tenha o retorno positivo desse investimento. Então, a gente pode observar que as empresas substituem seus ativos, compram novas máquinas, adquirem novos prédios, né? Melhoram a sua capacidade tecnológica. Isso pode ser configurado como uma substituição de ativos. Ampliação da capacidade produtiva também é um investimento. E essa decisão de ampliar a capacidade produtiva da empresa, ela somente poderá ser efetivada caso essa ampliação dessa capacidade de produção da empresa seja demonstrado para esse empresário que com essa ação, né, com esse investimento ampliando sua capacidade, ele poderá ter um retorno produtivo positivo e automaticamente também um retorno financeiro positivo. Outra forma que a empresa pode tomar a decisão de investimento, lançar um novo produto, né? A empresa pode trabalhar numa linha de produtos e aí, observando o mercado, ela pode ter a vontade, o desejo de observar e fazer os levantamentos de que se ela lançar um novo produto no mercado, ela poderá ter com isso um retorno positivo e assim ela fará. Bom, então as decisões de investimento, elas tomam uma ampla dimensão de que podem existir diversos tipos de investimento que podem ser considerados investimentos financeiros e também investimentos produtivos, certo? Investimentos em capital físico, em que a empresa possa atuar investindo, melhorando, ampliando a sua produção e tendo um retorno financeiro positivo com isso. Só que para tomar essas decisões, todo o processo de tomada de decisões financeiras requer uma compreensão dos princípios de formação e utilização das taxas de juros do mercado. Então, a gente precisa entender sobre o que são e como funcionam as taxas de juros do mercado. Então, no geral,
As taxas de juros são utilizadas pelos indivíduos visando adequar as suas necessidades temporais de consumo e pelas unidades empresariais como forma de ajuste dos seus padrões temporais de investimento. Então, a taxa de juros nada mais é do que o valor do dinheiro, o preço que se paga pelo dinheiro quando você quer dinheiro agora e não tem e toma emprestado de alguém. Se você toma emprestado, por exemplo, de uma agência financeira, né, de um banco, você vai pagar uma taxa de juros para ter o dinheiro agora. Então, você está tentando adequar as suas necessidades temporais de consumo para esse momento no tempo e pagar isso ao longo do tempo através do pagamento de juros, pela facilidade de ter o dinheiro agora. Isso é o pagamento da taxa de juros. No caso da empresa, ela pode, então, não ter dinheiro para fazer o investimento agora, mas ela sabe que se ela fizer um investimento agora, ela vai ter um retorno bastante positivo ao longo do tempo. O que ela faz? Ela também toma um dinheiro emprestado no mercado, paga uma taxa de juros por isso, faz o seu investimento e comprovando-se, né, que ela terá um retorno positivo maior do que a taxa de juros que está sendo paga por ela, então ela vai ter um resultado final positivo e é para ela interessante pegar o empréstimo agora, realizar o investimento, pagar esse empréstimo ao longo do tempo e também ao longo do tempo receber o retorno positivo do investimento que ela fez. Então, essas são coisas interessantes, né, que a gente tem que compreender a respeito das taxas de juros. Então, essa tomada de decisão precisa que se compreenda como é que se utiliza as taxas de juros de mercado, como elas se formam e como elas são utilizadas tanto pelas pessoas, os investidores, quanto pelos governos, pelas empresas, quer dizer. As decisões de investimento são fundamentalmente decisões que podem promover alterações no volume de capital voltada à produção de bens e serviços. Então, essas decisões de investimento são aquelas que promovem alteração no volume de dinheiro envolvido na produção de bens e serviços. O conceito de capital nesse contexto é bastante amplo e envolve os mais diferentes ativos, como máquinas, equipamentos, tecnologia, educação, bens públicos, entre outros. Então, o conceito de capital aqui é todo aquele bem que vai ser utilizado na produção e melhorar essa produção. Então, esse seria o contexto do conceito de capital, investimento em capital. Assim, o capital representa bens que a sua utilização proporciona a produção de outros bens e também de serviços para toda a sociedade. Uma decisão de investimentos é tomada segundo um critério racional, ou seja, para se tomar uma decisão de investimento, você precisa conhecer o mercado, precisa compreender como funciona a taxa de juros, precisa conhecer sobre capacidade de retorno do investimento e como aquele investimento poderá retornar para os cofres da empresa ou para o bolso do investidor ao longo do tempo, para daí se tomar a decisão se é interessante investir ou não. Isso envolve mensurar ou medir os fluxos de caixa que vão ser incrementados a partir do momento que aquele investimento é realizado. Ele fala aqui o seguinte: envolve mensurar os fluxos de caixa incrementais associados com as propostas de investimento e avaliar a sua atratividade econômica pela comparação com o custo do dinheiro. Ou seja, vamos realizar um investimento, vamos investir R$100 mil. Desses R$100 mil, ele vai me gerar mensalmente um retorno para os próximos 3 anos, R$10 mil mensais. Eu vou fazer um levantamento desse fluxo de caixa, descobrir qual vai ser a geração de dinheiro incremental que vai ser gerado para minha empresa com aquele investimento e a partir daí, fazendo um desconto desse fluxo de caixa, uma continha básica que a gente chama de VPL, valor presente líquido, a gente vai identificar se esse investimento é um investimento viável ou é um investimento inviável, fazendo uma comparação com esse fluxo de caixa que vai ser as entradas geradas por esse investimento com o custo do dinheiro no mercado. Então, se a taxa de juros estiver muito alta, muito provavelmente você vai pagar um valor muito caro para tomar um empréstimo e realizar um investimento
e então o VPL provavelmente será negativo. E aí o investimento é inviável. Então é interessante compreender o que significa a taxa de juros, como utilizar ela para calcular e trazer esse fluxo de caixa futuro que será gerado por esse investimento a um valor presente e aí poder comparar se é interessante investir naquele momento naquele negócio ou não. Uma proposta de investimento apresenta-se atraente quando o seu retorno for superior às taxas de remuneração requeridas pelos proprietários de capital. Ou seja, o investimento só vai ser atraente quando o retorno que ele vai proporcionar for maior do que aquele dinheiro que é pago para poder utilizar o capital naquele investimento. Basicamente, um processo de avaliação e seleção de alternativas de investimentos de capital envolve os seguintes aspectos básicos de estudo. Então, vamos imaginar, seja o empresário, seja o cidadão que vai realizar o investimento, ele vai identificar não uma única possibilidade de investimento, mas várias alternativas de investimento. E aí, nesse processo, o que ele pode fazer? Ele deve fazer, aliás, fazer alguns estudos que demonstrem o seguinte: qual é o dimensionamento dos fluxos de caixa, né? Aliás, dimensionar, né? Qual é o fluxo de caixa de cada proposta de investimento que ele vai ter, ou cada oportunidade ou opção de investimento. A avaliação econômica dos fluxos de caixa com base na aplicação de técnicas de análise de investimentos. Definição da taxa de retorno exigida pelos proprietários de capital, credores, acionistas, né? O proprietário mesmo da empresa. E sua aplicação para o critério de aceitação de projetos de investimentos. Além disso, também ter uma introdução do risco no processo de avaliação de investimentos. Bom, primeiro, origens das propostas de investimento. As propostas de investimento de capital em uma empresa podem ser enquadradas segundo as suas diversas origens, isto é, de acordo com os motivos internos que determinaram seus estudos. Então, a empresa quer realizar um investimento, aí ela vai selecionar comprar novas máquinas e equipamentos, ampliar o pátio da empresa, né, a fábrica mesmo, treinar os funcionários, né, melhorar a parte tecnológica. O que a empresa vai fazer que possa trazer para ela o melhor resultado possível? Então, ela tem algumas alternativas de investimento e ela vai definir qual dessas alternativas para ela vai gerar um melhor retorno financeiro. Aquela que apresentar para ela um maior retorno em comparação com os custos do capital que vai ser usado nesse investimento é a que será escolhida, pelo menos tecnicamente a que deveria ser escolhida. Ampliação, né, é a que vai se transformar em expansão do volume da atividade. Bom, essa proposta de investimento, vamos supor, a empresa observa o mercado e fala: eu quero ampliar o meu negócio, eu tenho demanda suficiente, tenho um mercado interessante, o preço do produto está bom no mercado e eu quero ampliar, expandir o meu volume de produção, meu volume de serviço prestado, né? O que for que a empresa fizer. Essa proposta de investimento ela é justificada quando a capacidade máxima de produção e venda de uma empresa for insuficiente para atender a demanda efetiva, atual ou projetada dos seus produtos. Vamos supor, a empresa já está no mercado, ela já funciona, e ela já tem seus clientes, né, conquistados, os clientes que sempre compram dela, e há, então, num determinado momento, ou ao longo do tempo, uma expansão, um aumento da demanda, e a empresa não está conseguindo atender todos os seus clientes. Quando o empresário observa esse movimento, a primeira coisa que passa na cabeça dele é: eu preciso ampliar a minha produção, eu preciso produzir mais. Então, nesse momento é justificada a ampliação. Por quê? Porque ele tem cliente para comprar dele e não está conseguindo atender a clientela, então ele precisa expandir. As aplicações de capital nessa situação são normalmente processadas em máquinas, equipamentos e instalações ou ainda na aquisição de outra empresa. Então, o que a empresa pode fazer nesse momento para ampliar a sua capacidade de produção?
Ela pode comprar novas máquinas e equipamentos, ela pode construir uma nova sede ou alugar um novo local, ou ainda comprar uma outra empresa na mesma linha de atuação dela. Isso vai fazer com que são opções que ela tem para ampliar o seu volume de produção. É importante acrescentar aqui que a grande maioria das decisões de investimento, independente das razões que tenham gerado essas decisões, né, determinam uma necessidade complementar de aplicações em capital de giro. Então, além desse investimento fixo, né, que seria, vou comprar um novo prédio, vou comprar uma nova empresa da mesma ramo que eu atuo, vou adquirir novas máquinas e equipamentos, não é só isso. Quando você amplia a sua capacidade produtiva, para que a sua produção realmente amplie, aumente, vamos dizer assim, é necessário que você tenha dinheiro em caixa para comprar matéria-prima, para contratar pessoas, né, para fazer com que aquela produção efetivamente aconteça mais. Se você compra novas máquinas, equipamento, não tem dinheiro para matéria-prima, nem para pagar energia elétrica, então não adianta. Você precisa do investimento fixo e também do investimento em capital de giro. Bom, no caso de reposição e modernização de ativos fixos, essa modalidade de decisão de investimento, ela costuma acontecer em empresas que já têm atingido um certo grau de crescimento e amadurecimento nas suas atividades. E aí, por isso, demanda uma substituição de ativos que às vezes já foram comprados há muito tempo, já estão obsoletos ou já foram desgastados pelo tempo, pelo uso mesmo. Então, às vezes ele precisa comprar uma máquina, né, nova, um trator novo, uma impressora nova. Por quê? Porque aqui ele tem lá, vamos supor, a parte de informática tem que trocar, porque aqui tem, já não atende, não aguenta mais atender o momento de hoje, né? Já está obsoleto no mercado. Então, essa decisão de investimento focada na reposição e na modernização dos ativos fixos, ela surge dessa necessidade. Quando as máquinas e equipamentos que existem na empresa já estão desgastadas ou obsoletas. A necessidade de avaliar o estado físico de um bem produtivo é de grande importância para uma empresa, sendo inclusive interessante que isso seja feito periodicamente. Então, periodicamente, a empresa deve fazer uma avaliação da vida útil dos seus itens, né, dos seus equipamentos, do seu processo, vamos dizer assim, dos equipamentos e instalações do seu processo produtivo, para identificar se essas instalações, essas máquinas, esses equipamentos estão acompanhando a produção, se estão sendo eficientes na produção. Porque se não estiverem sendo, a empresa tem que substituí-los. Aí essa parte da modernização, reposição. A não consideração dessa decisão no momento oportuno, certo? Se a empresa deixar passar da hora, pode ocasionar sérios transtornos no funcionamento normal da atividade da empresa. Por exemplo, pode acontecer interrupção no processo de produção, uma máquina quebra, e aí? Né? Até que você consegue comprar outra ou arrumar aquela lá, leva tempo e você pode perder vendas, né? Por quê? Porque não está conseguindo produzir naquele período. Elevação do nível de rejeição dos produtos fabricados, porque os produtos apresentam defeitos, por exemplo, porque tem alguma coisa que não está funcionando direito. E aí começa a ter produtos defeituosos e esses produtos começam a ser devolvidos pelos clientes, por exemplo, caso sejam vendidos. E aí existe uma rejeição e isso, além da questão da receita em si, ela ainda prejudica o nome da empresa, caso a empresa esteja tendo muito problema com a clientela, né? Porque as pessoas começam então a falar mal da empresa e isso é pior, talvez até do que parar a produção por um dia para trocar a máquina, né? E aí isso, além de poder elevar mais que proporcionalmente os custos e reduzir os lucros da empresa, certo? E reduzir o lucro. Então isso pode, caso a empresa não faça esse acompanhamento frequente de qual o estado físico do bem que ela tem, o bem produtivo que ela tem, ela pode passar por isso e ter os seus custos muito elevados e ter uma queda efetiva e considerável de lucro. Então a empresa tem que estar sempre atenta nesse caso. Uma empresa pode gerar também propostas de investimentos visando a modernização de seus ativos fixos. Por exemplo, um bem fixo, mesmo que se apresente em condições normais de uso, vamos supor, tem uma máquina que está funcionando normal, ela pode ser objeto de um estudo que visa sua substituição por um outro, mais moderno,
cujas despesas de manutenção e capacidade de operação sejam mais atraentes. Então, às vezes a máquina está boa, mas se ela comprar uma outra mais moderna, ela vai poder produzir de forma mais eficiente, gerando um menor custo de produção e produtos talvez melhores, né? Que vão atender muito mais à necessidade dos clientes. Os benefícios da modernização devem ser confrontados com os custos de aquisição, né? Tem que verificar qual o valor para adquirir uma máquina nova. E também a instalação do bem fixo mais moderno. Você vai ter que tirar aquela que estava lá e instalar o novo. E isso gera custo. Tanto o processo de reposição como o de modernização poderão ser adotados de forma parcial ou totalmente. A empresa pode resolver trocar só uma parte, só uma máquina, só um setor, ser modernizado. E aí vai fazendo isso ao longo do tempo. Essas decisões são decisões de investimento. Na maioria das vezes, no entanto, o desgaste natural ou obsoletismo restringe-se unicamente a alguns segmentos da empresa, o que torna necessário uma substituição parcial dos elementos fixos, né? Porque partes desses equipamentos vão, vamos dizer assim, tendo a sua vida útil, né, finalizada e ficando obsoletos e necessitando ser trocados. Uma outra forma de decisão de investimento seria a forma para expandir a produção, né? Arrendamento ou aquisição. Bom, refere-se àquelas decisões de investimentos que uma empresa deve tomar ao considerar a utilização de determinados bens fixos sob a forma de arrendamento, sem que a empresa apresente um direito legal de propriedade sobre os mesmos ou então ela resolve adquirir. A empresa pode arrendar, que seria meio que um aluguel, né? Então eu alugo a máquina, eu alugo o espaço, ao invés de comprar a máquina ou comprar um novo terreno, um novo prédio. Constitui-se, na verdade, um processo comparativo, no qual são confrontados os desembolsos e os benefícios que ocorrerão ao longo do tempo de uso desses ativos fixos provenientes desse processo de decisão. Tem empresa que é mais vantajoso ela comprar, adquirir, né, realizar a aquisição do bem lá no caso, e tem empresa que não compensa, que é melhor ela arrendar, que se ela adquirir, ela vai ficar depois com esse capital parado e não vai conseguir revender num prazo interessante. Então, às vezes é interessante para ela arrendar ao invés de comprar. Outras formas de investir, né, que ele chama aqui de outras origens. Aqui podem ser incluídas todas as demais modalidades de propostas de investimentos não enquadradas nas classificações anteriores, principalmente aquelas oriundas de serviços externos, de assessoria, pesquisa e desenvolvimento, publicidade, etc. Então, nesse caso aqui, por exemplo, contratar uma consultoria, uma assessoria, não classifica em nenhuma das anteriores, mas não deixa de ser um investimento que a empresa está se propondo, né, realizando aí. Melhorar a questão da pesquisa e desenvolvimento, contratar um serviço de publicidade que vai fazer com que ela tenha uma nova visibilidade no mercado e isso vai ampliar provavelmente o seu mercado de atuação, seus clientes e sua receita futura. Esses investimentos visam a geração de determinados benefícios futuros provenientes de maior eficiência e controle das operações da empresa, definição de mais adequado planejamento estratégico, incremento das vendas. Então, são investimentos que vai melhorar a parte operacional da empresa e também administrativa, né, de forma que o planejamento da empresa seja um planejamento estratégico que vise a melhoria da sua colocação no mercado, a melhoria da sua visibilidade para os seus clientes. E isso automaticamente vai gerar receitas futuras aí para a empresa. De forma mais ampla, as origens das propostas de investimento devem partir das formulações estratégicas e competitivas das empresas, permitindo que se antecipem as novidades tecnológicas de mercado futuras. As propostas de investimentos, elas não devem vir assim, agora eu preciso porque já está na hora. Não, a empresa ela tem que agir de forma estratégica, com planejamento, observação do mercado, acompanhamento das novas tecnologias, de maneira que ela identifique antecipadamente as possibilidades de investimento e de melhoria para poder atender esse ou aquele ou qualquer outro determinado mercado e assim ampliar a sua área de atuação.
Uma decisão de investimento de capital deve ser tratada essencialmente como uma decisão de longo prazo, em que se inserem preocupações com a continuidade e competitividade das empresas. Então, para tomar uma decisão de investimento em capital, seja construir um prédio novo, comprar uma máquina nova, né? Um investimento em capital ele é um investimento pesado, ou seja, geralmente é investimento de alto valor. Nesse caso, a empresa tem que fazer esse investimento visualizando no seu médio, mas preferencialmente longo prazo, de maneira que ela vá ter um retorno desse investimento, ter vamos dizer assim, amortizar o investimento e depois ter o lucro desse investimento por um período mais longo, né? De maneira que ela tenha a lucratividade garantida com isso. Quais são os tipos de investimento? Os aspectos que envolvem os tipos de investimento dizem respeito às diferentes situações com que se pode defrontar uma empresa no momento de tomar suas decisões. Então, vai depender muito da situação. Os principais tipos de investimentos são classificados da seguinte forma: investimentos economicamente independentes, investimentos com restrição orçamentária, investimentos economicamente dependentes, investimentos mutuamente excludentes e investimento com dependência estatística. O que seria investimento economicamente independente? Bom, 2 ou mais projetos de investimento se dizem independentes quando, para aceitar um deles, não necessariamente eu preciso desconsiderar o outro. Para que 2 ou mais projetos de investimento sejam considerados independentes, 2 condições devem ocorrer simultaneamente. A possibilidade física de implementação de um projeto não anula uma possível aceitação de outros. Então, ele pode ser implementado em condição em que outros também podem ser implementados ao mesmo tempo. Então, eles são independentes, um não atrapalha o outro. Os benefícios produzidos por um projeto não influenciam e não são influenciados, né, pelas decisões de aceitar ou rejeitar outros investimentos possíveis. O que seria investimento com restrição orçamentária? Muitas vezes, 2 ou mais propostas de investimentos independentes não podem ser simultaneamente implementadas por causa de condições de restrição orçamentária imposta pela empresa ou ainda na situação dos custos de maiores captações atingirem valores incompatíveis com os retornos produzidos pela alocação desses recursos. Bom, às vezes se eu quero investir em 2 coisas, mas essas 2 coisas ao mesmo tempo não são possíveis porque a empresa tem um orçamento restrito, então eu tenho que escolher, né? Nessas condições, mesmo que todos eles sejam definidos de forma independente, um não afeta o outro, por causa da limitação orçamentária, a empresa poderá ter a aceitação de todos eles inviabilizada. E aí ela terá que escolher, restringindo-se a decisão somente a um ou alguns desses investimentos. Mesmo que eles sejam independentes por questões de restrição orçamentária, ela não poderá implementar todos ao mesmo tempo, certo? Então, seria esse o caso. Os investimentos economicamente dependentes. Para que 2 ou mais investimentos sejam considerados economicamente dependentes, uma das seguintes situações deverá ocorrer. A aceitação de um investimento exerce influências negativas sobre os resultados dos demais. Projetos substitutos. Então, se eu aceito esse e vou executar esse investimento, ela vai trazer situação negativa dos resultados dos outros investimentos que eu quero fazer. Então, eles são dependentes, um atrapalha o outro. A aceitação de um investimento exerce influência economicamente positiva sobre os demais, ou seja, pelo incremento de receitas ou um decréscimo de custos, despesas, nesse caso são chamados investimentos complementares. Então, existem situações em que 2 investimentos diferentes podem convergir para resultados melhores ainda de um e do outro. Então, um investimento que amplia a produção junto com um investimento que reduz o custo de produção são investimentos complementares, que vai reduzir o custo geral da empresa e proporcionar uma lucratividade melhor da empresa. Então, são economicamente dependentes, um depende do outro. A aceitação
de um investimento dependente rigorosamente da implementação de outro, seja essa dependência definida em termos tecnológicos ou econômicos. Então, às vezes, para que eu consiga melhorar minha produção, eu necessariamente preciso melhorar a minha parte de tecnologia. Então, são dois investimentos que dependem rigorosamente um do outro. Nesse caso, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista econômico, eles podem ser dependentes. Investimentos mutuamente excludentes ocorrem quando a aceitação de uma proposta elimina totalmente a possibilidade de implementar a outra. Então, por exemplo, a empresa resolve optar por arrendar um novo prédio, alocar, né? Fazer a locação, alugar um novo prédio para poder executar suas atividades. Automaticamente, ela está abrindo mão de comprar o prédio naquele momento. Então, uma coisa exclui a outra. Essa exclusão mútua ocorre basicamente em razão das propostas em estudos desenvolverem a mesma função, sendo suficiente para os objetivos da empresa a aceitação de apenas uma delas. Então, se ela tiver em dúvida entre fazer um contrato de aluguel ou de comprar um imóvel, se ela aluga, ela não precisa comprar. E se ela compra, ela não precisa alugar. Então, uma exclui a outra automaticamente. Os investimentos mutuamente excludentes constituem-se, então, de uma forma extrema de dependência econômica. Eles são muito dependentes economicamente um do outro. Um influencia muito fortemente na realização do investimento no outro. E investimentos com dependência estatística são aqueles que se caracterizam por apresentarem variações conjuntas em seus resultados ao longo do tempo. Eventuais aumentos ou reduções nos benefícios de caixa do investimento são acompanhados por variações dos benefícios do outro ou outros. Ocorre quando os negócios referentes a investimentos variados estão direcionados ao mesmo segmento de mercado, por exemplo. Então, empresas que investem num segmento específico de mercado e tem dois produtos voltados para aquele mesmo segmento, se um tem redução das suas vendas, o outro também pode ter redução nas vendas. Então, assim, os resultados ao longo do tempo sofrem variações na mesma direção. Se um mercado melhora, o do outro também melhora. Se o mercado do outro cai, o outro também cai. Vamos supor, vamos colocar aqui arroz e feijão. Se todo mundo come arroz e feijão, e aí se o mercado melhora para o arroz, melhora para o feijão também. Agora, se o mercado de um piora, automaticamente provavelmente vai piorar do outro também, porque as pessoas estão tendo menos renda para comprar esse tipo de produto. É mais ou menos essa a ideia. Né? O investimento com dependência estatística é quando um depende do resultado do outro. Então, nesse caso, só por enquanto, para a gente dar essa ideia da relação de como são tomados os investimentos e quais são os fatores que a empresa deve levar em consideração para tomar essas decisões, quais são os tipos de investimentos que existem, e como observar isso para poder tomar a decisão de qual seria o melhor investimento. E por hoje, o nosso tema da aula se encerra por aqui e até a próxima aula com a complementação desse conteúdo.